Desde que eu criei o meu alter ego, minha vida mudou de uma forma extraordinária. Muitas coisas na minha vida que eram de uma forma se tornaram outras. Por exemplo, agora quando eu chego nos lugares, eu sinto que eu sou extremamente magnética, sabe? Eu não passo despercebida mais, eu sempre sou observada, as pessoas estão sempre me olhando, dentre outras coisas que começaram a acontecer comigo. Mas vamos por partes, vamos dizer assim. O que é alter ego, tá? Alter ego, na tradução ali, literal, significa um outro eu, ou seja, a gente vai criar como se fosse uma nova persona, uma nova identidade pra você. Porque muitas das vezes a gente quer mudar, a gente quer se transformar numa pessoa nova, mas a gente não consegue. A gente fica naquele looping de tentar mudar, tentar mudar, tentar mudar e não consegue essa mudança. Então como é que a gente vai mudar de fato? Mudando quem a gente é, mudando a nossa identidade dos pés à cabeça. Ou seja, morrendo pro velho eu e nascendo o novo eu. E como é que a gente faz isso? Através do alter ego. A gente cria um personagem, vamos dizer assim, que você se identifique, né? Tem algumas formas de criar esse personagem. Você pode, por exemplo, pegar umas características que você tem em você, que você não gosta, e mudar para características boas. Enfim, vou tentar dar uns exemplos para vocês, que aí vai ficar mais fácil para você criar o seu. Nós temos, por exemplo, a Beyoncé. A Beyoncé, ela era muito tímida, ela já falou em várias entrevistas que ela era tímida, que ela não tinha aquela desenvoltura de palco e que por conta disso ela desenvolveu o alter ego dela, que é a Sasha Fierce, para ela conseguir ser mais desinibida, para ela conseguir lidar melhor com o palco e perder aquela timidez. Então é como se ela incorporasse o personagem. A gente tem também aí, no Brasil, né, a gente tem a Anitta, que na verdade se chama Larissa, mas a Anitta é a personagem dela, que é aquela personagem que é sexy, que fala mesmo as coisas na lata, que não liga pra opinião dos outros, que faz o que precisa ser feito. Então ali a gente vê claramente, tem uma diferença muito grande da Larissa para a Anitta. A gente tem também nos desenhos, a galera gosta muito de falar do Superman ou até mesmo do Homem-Aranha, o Peter Parker. Se você vê o Homem-Aranha e o Peter Parker, são pessoas completamente diferentes. Enquanto o Peter Parker ele tem um pouquinho mais de timidez, o Homem-Aranha ele é super brincalhão, ele, né, super extrovertido. Então, assim, a gente vê que essas modificações fazem com que a gente tenha talvez mais coragem, talvez mais determinação, depende do que é o personagem que você escolheu, entende? Também tem um que eu gosto muito, que é aquele David Goggins. Ele fala no livro dele que ele fez, né, o Goggins, e esse Goggins ele tem uma mentalidade assim mais forte, alguém que sempre faz o que tem que ser feito, tem uma mentalidade inabalável, sabe? E o Goggins é muito assim, legal de se ver, porque você vê o quão determinado ele se tornou através desse alter ego dele. Eu mesma hoje, o nome aqui que eu falo com vocês, que é a Noelle, é o meu alter ego. Porque antes eu não conseguiria estar gravando isso aqui pra vocês de jeito nenhum. Gente, já faz o quê? Uns 2 anos que eu tento gravar pro YouTube e eu não consigo gravar porque eu morria de vergonha. Então, assim, a Noelle, não, a Noelle não tem vergonha. A Noelle grava, a Noelle fala, a Noelle se expõe. A Noelle, ela tá disposta a jogar o jogo. Enquanto a Emanuele não. A Emanuele se preocupava muito com a opinião dos outros, com a opinião da família. Então, como é que eu fiz, tá? E aí vocês pegam papel, caneta e vamos tentar aplicar aí também. Como é que eu fiz? Eu peguei todas as características que eu não gostava em mim e eu fui modificando, eu fui anotando elas pra ver o que eu queria e o que eu não queria e como que a minha personagem deveria ser. Quando eu fiz o curso da Luana Carolina, ela falava de persona super trunfo. Como é que ela falava pra gente fazer? Ela falava assim: pega as personalidades que você gosta, por exemplo, vou dar um exemplo, eu gosto muito da Marinalva, da própria Luana Carolina, etc. Pega as qualidades que essa pessoa tem, pega essas coisas que você admira naquela pessoa e coloca pra sua persona super trunfo. Então, no dia a dia, você vai agir como essa pessoa que você tá se identificando ali, né? Mas esse tipo, assim, olhando pra alguma pessoa de fora, eu achei muito mais difícil de eu me identificar. Eu não consegui me identificar olhando pra alguém de fora, sabe? Por exemplo, pegando o traço da Luana, pegando o traço da Marinalva, eu achava muito difícil. Então, como é que eu fiz pra mim, que foi um jeito que deu super certo e tá dando super certo? Fiz uma listagem de todas as coisas que eram ruins na Emanuele
e fiz uma listagem da Noelle, como a Noelle agia. Então eu coloquei lá, por exemplo, a Emanuele agia com compulsão alimentar. A Emanuele, ela sempre descontava a tristeza, a raiva dela em comida. A Noelle não, a Noelle, ela é centrada. Ela quase não fica triste, ela quase não é abalada por nada. Se as pessoas falarem alguma coisa pra ela não tá nem aí, porque ela sabe muito bem quem ela é. Então a Noelle, ela é uma pessoa que tem a mente muito definida, sabe? Enquanto a Emanuele já é mais fraca, vamos dizer assim. A Noelle também treina todos os dias, então, gente, todo dia quando eu vou treinar, eu ativo a Noelle. E aí chego lá, tem hora que eu não quero treinar, eu falo, opa, peraí, a Noelle com certeza treinaria. E a Noelle, meu amor, dá o melhor dela. E eu vou lá, dou o meu melhor, pego, aumento o peso, boto um peso super pesado. E assim, chega a ser hilário, porque esses dias um cara na academia me perguntou, cara, desde que você entrou na academia, você mudou muito. O que você tá fazendo? Você tá fazendo dieta? Você tá fazendo dieta? O que você tá fazendo? Porque assim, sua evolução foi muito rápida. Eu tô aqui já há um tempão e eu não tive essa evolução que você teve. E aí, pra eu explicar pra ele, como é que eu explicava? Eu falei pra ele, olha, foi uma mudança de mentalidade aqui, né? Eu comecei a me ver como uma pessoa magra e, de fato, comecei a fazer coisas que pessoa magra fazia. E é realmente o que acontece, porque a Noelle é uma pessoa magra. E a Emanuele não, a Emanuele tava seguindo ali os padrões da família dela, então a comilança, a ansiedade, todas essas coisas que... Achei que eu tinha alguém chamando, que em casa não tem companhia. Mas enfim, todas essas coisas que não fazem mais, né? Não compete. Eu fiz aqui uma listinha, deixa eu pegar ela aqui, que eu acho que vai ficar muito boa também pra gente fazer por ordem. Então pega um papel, uma caneta, que eu acho que vai ficar bem mais fácil pra você montar a sua persona, né? O seu alter ego. No começo, as primeiras tentativas que eu tive que escrever bastante. Então agora pra mim já é comum, eu já sei o momento que eu vou ativar, eu já ativo o meu alter ego e eu mudo. Até meu olhar muda, a minha presença muda, o jeito que as pessoas me olham muda. Mas no começo é normal, gente. Então assim, escrevam, façam o exercício diário de ler o que você escreveu, de fixar aquilo que vocês querem, porque aí vai funcionar. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Então vamos lá, você vai se perguntar, tá? A primeira coisa que você vai fazer é escolher um nome pra sua persona. Um nome. Por exemplo, o meu, eu escolhi o nome de Noelle, né? Você vai escolher o nome que você quiser, o nome às vezes de um personagem, ou às vezes você vai pegar o seu próprio nome e botar um apelido. Enfim, você vai escolher o que você quiser, porque, gente, a identidade, ela vai trazer ali uma identidade, sabe? Ela vai trazer esse peso, esse simbolismo, né? Se a gente for olhar, por exemplo, na Bíblia, a gente tem alguns exemplos de que, em qual, né, Deus mudou o nome dos personagens e esses personagens mudaram a sua identidade e assim eles fizeram coisas extraordinárias. Por exemplo, Abraão, ele saiu de Abraão, né, para Abraão. Deixa eu ver, tem outros aqui que eu tinha anotado, ó. Jacó deixou de ser o enganador, que Jacó significava o enganador, e passou a ser Israel, pai de nações. Simão deixou de ser uma pessoa instável e virou Pedro, ou seja, ele virou uma rocha. Então, o que a gente percebe aqui, né? Que toda vez que a gente tem uma nova identidade, a gente tem um novo comportamento, a gente tem um novo padrão, então a gente tem mudanças, e mudanças significativas, tá? Escolhemos o nosso nome, agora nós vamos para a segunda parte. Como é a personalidade dela? Quando eu falo dela é porque a gente tá falando da nossa personagem, tá? Do nosso alter ego. Então, como é que é a personalidade? Ela é uma pessoa mansa, né? Às vezes você é uma pessoa explosiva e o seu alter ego precisa ser mais manso. A minha, né, eu vou dar um exemplo, a minha personalidade é uma personalidade mais objetiva. Então ela faz o que tem que ser feito. Ela não liga pra opinião dos outros, então, pum, sabe? Então a minha personalidade é uma personalidade mais objetiva, uma personalidade que tem menos emoção e mais razão. Que é o contrário da Emanuele, porque a Emanuele é super emoção, e a emoção muitas vezes trava a Emanuele. Então a Noelle não, a Noelle é tipo assim, tem que fazer isso, eu vou lá e vou fazer. Enquanto a Emanuele não fazia. O que é inegociável para ela. Então, se você vai anotar tudo que é inegociável pro seu alter ego. Por exemplo, é inegociável malhar, é inegociável, às vezes, sei lá, ir trabalhar em tal horário, é inegociável não se arrumar antes de sair de casa, sabe? São detalhes que vão transformar totalmente a sua persona. Crie regras também, então, como é que essa pessoa,
ela vive durante o dia a dia. Ela treina, ela estuda, o que ela faz, com o que ela trabalha, quais momentos ela vai aparecer na sua vida. Então você precisa criar regras pro seu alter ego. Outra coisa que é muito importante, como ele se veste, porque muitas das vezes você pode se vestir de um jeito e seu alter ego pode querer se vestir de outro. Mesmo que você não tenha as roupas ainda, já tenha definido como é que ele se veste. Ele gosta de roupa de linho, ele gosta de salto fino, então você já começa a escrever isso, porque conforme o tempo for passando, você vai ali pegando essas coisas e colocando pro seu alter ego, tá? Então não se preocupa se você não tem, você coloca a parte ideal, o que você realmente quer, como é que ele realmente vai ser. Tá? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa autêntica, eu sempre gostei de me vestir diferente, etc. Mas eu perdi isso com o tempo. A Emanuele virou uma pessoa que ligava pra opinião dos outros. Então a Noelle traz isso de volta, de se vestir do jeito que ela gosta de se vestir, de botar coisas diferentes, de usar o cabelo mais orgânico, mais natural. Outro detalhe, como ela fala. A linguagem dela é mais assertiva, a linguagem dela é mais mansa, ela tem uma voz mais fina, mais doce, ou ela tem uma voz mais autoritária. Como é, né? Como é a postura dela também no dia a dia, como essa persona anda, então ela anda devagar, ela anda lento, quais são os hábitos dela, então é muito importante. Ela treina, ela não treina, ela se alimenta bem, ela come qualquer coisa, ela não come, ela é saudável, ela não é, ela gosta de sair, ela não gosta. Ela gosta de postar na rede social, não gosta, ela é low profile, ela não é. Tudo isso é importante, são detalhezinhos, tá? Mas isso vai fazer muita diferença na hora que você ativar o seu alter ego. Agora isso aqui é o mais importante, tá? Como ela lida com frustração. Então, por exemplo, como o seu alter ego lida com a frustração. Alguém não fez o que falou que ia fazer, como é que ele vai agir com isso? Então anota. Como ele vai agir com a frustração? Como ela é vista pelas pessoas. Então, peraí, vamos sair daqui. Ai. A gente teve que sair dali. Porque tem um vizinho fofoqueiro. Ficou parado embaixo da janela me olhando. Vê se eu posso com um negócio desse. Como ela é vista pelas pessoas, sabe? As pessoas acham que ela é o quê? No meu caso, por exemplo, eu sempre fui vista como uma pessoa que é muito esforçada. E eu não quero mais ter esse rótulo de esforçada. Eu quero ter o rótulo de uma pessoa que tem resultados, que faz. Então eu coloquei ali o rótulo de uma pessoa dedicada, que é diferente de esforçada. Porque o esforço parece que eu tô sempre carregando um peso muito grande. Então eu troquei. Agora eu quero ser vista como uma pessoa dedicada. Também quero ser vista como uma mulher bonita, como uma mulher sensual, como uma mulher que chega e tem a feminilidade dela. E depois que eu ativei isso na minha persona, gente, surreal. Eu sempre ficava me sentindo a coitadinha, sabe? Sempre chegava nos lugares e falava, nossa, ninguém olha pra mim, que coisa chata. Que coisa chata, ninguém olha pra mim, não sou atraente. E eu ficava nem nisso. E realmente, eu olhava pros caras na festa e tudo mais, eu ficava tipo assim, gente, todo mundo olha pros outros, mas não olha pra mim. E desde que eu ativei minha persona, gente, chega a ser engraçado. Igual eu fui no casamento sábado. E jurou por Deus. Foi... Tinha uns caras tudo casado e tinha até um cara até bonitinho assim, sabe? Mas eles ficaram, tipo, me secando o casamento inteiro, me secando. E eu tentei, tipo assim, ficar longe, sabe? Porque eu também não sou o tipo de pessoa que gosta de confusão. Por mais que eu ativei esse arquétipo e eu sei que eu sou magnética, que as pessoas ficam olhando pra mim, cara, tava uma coisa que chegou a ser desconfortável, porque a mulher do cara e o cara ficaram, tipo assim, olhando pra mim o tempo todo. Teve um momento que uma amiga chegou em mim e falou assim, fulana tá incomodada com você aqui. E eu fiquei tipo, oi? Oi? Mas era porque realmente tava uma coisa assim que eu sei que eu tava dominando. Eu tava assim, a minha postura, o meu eu, só eu estar ali, eu tava traindo os olhares todo pra mim na festa, né? Era um casamento, a minha amiga que casou, em vários momentos ficou perto de mim, a gente dançou e tudo mais, então assim... eu tava realmente chamando a atenção, eu tava realmente com uma presença magnética, coisa que antes isso não acontecia, eu passava despercebido. E ali, gente, tenho certeza que as pessoas não deixaram de me ver, então eu passei muito percebida. As últimas coisas, tá? O que essa persona aceita e o que essa persona não aceita. Isso aqui é muito importante, você definir exatamente o que aceita e o que não aceita, pra você não ter prejuízo lá na frente.
E a última coisa, o que ela pensa sobre si mesma. Eu, por exemplo, o que eu penso sobre mim mesma? Eu penso que eu sou uma pessoa bonita, eu penso que eu sou uma pessoa competente, eu penso que eu sou uma pessoa que merece coisas muito boas, que eu mereço estar em lugares bons, com pessoas boas, que eu mereço convites para lugares bons. Então, por exemplo, eu ativei a Noelle. Cara, se alguém vier me chamar pra ir, igual esses dias eu comentei no Instagram, me chamar pra ir ali na esquina, e tipo assim, a pessoa tá querendo me namorar, não vou, meu amor, porque eu sei que eu mereço ir em lugares legais, sabe? Em lugares que são à minha altura. Então, assim, o que você pensa sobre si mesmo? Se eu errar, o que eu vou pensar sobre mim? Ai, caramba, eu sempre erro? Não. Caramba, eu errei. Mas que bom que eu errei, porque eu estou tentando, porque eu sou uma pessoa fazedora, uma pessoa que faz, uma pessoa que acontece. E, deixa eu ver, então todas essas questões aí, anota no seu caderninho, faz, pode fazer esse comparativo com a pessoa que você era, com a pessoa que você quer se tornar, ou você pode pegar referência de pessoas que você gosta, que você se identifica, porque se você se identifica e se você gosta de alguém, essas características que você vê na outra pessoa significa que você tem em você também, tá? Então, assim, não se acanhe com isso. A parte mais legal é como ativar, tá? Se você for iniciante, eu recomendo que você use um objeto para ativar. Então pode ser um anel, pode ser um cordão, o que for. E aí no momento que você quiser ativar, você vai, por exemplo, tocar no seu cordão e falar assim, agora eu sou fulano. Ah, agora eu sou Noelle. Ativei. Como se fosse um Bad 10, sabe? Que ele toca e vira um monstro novo e cada monstro tem uma personalidade diferente. É quase isso, tá? Também tem outras formas de, por exemplo, você fazer como se vestindo uma roupa, ou, por exemplo, se maquiando. Então, essa maquiagem aqui, que tem um olhinho gatinho, é da minha persona específica, sabe? Ou toda vez que eu visto a roupa específica, eu tô incorporando o meu alter ego. Enfim, tem várias maneiras de ativar, então eu recomendo que você comece aos poucos, você vai testando o que melhor funciona pra você. Você pode ter aí, né, um amuleto, um cordão, o que for. E assim, gente, sério, usem com moderação, porque isso aqui é surreal. Muda muita coisa, muda energeticamente quem você é. Muda energeticamente, muda mentalmente para as outras pessoas, a percepção que tiver. Gente, é muito diferente, muito diferente. Então assim, usem com moderação, tá? E se você gostou do vídeo, curte, comenta. Não esquece de comentar aqui qual é o nome do seu alter ego, né? E o que você vai conquistar com ele. E te vejo até o próximo vídeo. Tchau!